Gente, boa tarde. Hoje nós vamos ver o processo de desmontagem. Nós falamos como é que essa caixa funcionava para vocês, só que ela tem um monte de particularidade na parte de desmontagem. Como a gente não viu ela pessoalmente, então a gente vai ver aqui os detalhes, depois a gente retornando lá, a gente vai ver, no caso, ela na parte de desmontagem, tá ok? Então tem aqui o intuito dessa nossa apresentação, tá? Depois nós vamos ver algumas coisas lá, se nós vamos fazer uma avaliação ou não em relação a isso daí. Então, normalmente, quando vocês pegarem essa caixa de transmissão, que é utilizada, no caso, na montadora da DAF, na Mercedes, na Iveco, na Volkswagen, todas elas usam esse mesmo. O que vai mudar aqui são, no caso, os rátios de saída aqui, que eles vêm aqui no caso onde você está colocando aqui. Então, a gente tem aqui essa questão do rádio, tá? Que seria as relações que a gente tem no caso da relação de transmissão, que muda no caso de uma montadora para outra. Lógica, alguns privilegiam, no caso, torque mais em baixa, torque mais em alta, e conforme essa relação ele vai mudando, a gente tem aí, no caso, essas mudanças e vai mudando essas relações dentro da caixa de mudança, tá? Então tem aí o modelo Astronic, o número da peça, que é o aqui está falando uma referência no caso Volkswagen, não é a. Então ele tem aqui esse número de peça Volkswagen, relação do ratio dela 17,03, que é a primeira velocidade, e 1 por 1 a 16ª, tá? E capacidade de lubrificação ele tem ali de 13,5 litros, no caso, de óleo que vai, no caso, nessa caixa de mudança. Então, tem uma quantidade significativa de óleo lubrificante. Vale lembrar também que isso aqui não é para encher a caixa totalmente. Ela trabalha com banho e salpico. Na verdade, quando ela estiver funcionando, ela vai espirrar e vai fazer a lubrificação das outras partes, tá? Aqui tem algumas coisas aqui, especificação em relação a isso aí. Então, ele fala que é um Castrol Stran Long Life 75W80. Então, ele tem aqui autonomia de aproximadamente 240 mil quilômetros ou 12 meses. No grupo 2, 180 mil ou 12 meses. No grupo 3, 120 mil ou 12 meses. E aqui ele está trabalhando em horas. Na verdade, aqui deve ser maquinário. 5 mil horas ou 12 meses. Aí ele fala aqui que o primeiro enchimento aqui que ele faz é nas próprias EF, no fabricante. Então tá lá EcoFluid Insai MSai 75W80 sintético, tá? É um fluido, um óleo lubrificante que foi desenvolvido com a base sintética, diferente de alguns outros minerais. Aqui algumas coisas, ó, denominação 16, sistema automatizado, na verdade AS, né? Mudança de marcha, torque de entrada. No caso desse caminhão aqui, 22, o fator dela, vezes 100, então 2.200 Nm, tá? A geração é 3, o padrão, no caso aqui, 0 é padrão, com 1 é com intarder. Intarder é freio motor, ou freio hidrodinâmico, a gente chama aqui, né? No sistema. TD, truque, B, bus, e direct drive, ou marcha direta, e overdrive, no caso, quando ela tem uma multiplicação na marcha mais leve, tá? Isso aqui eu acho que ficou bem entendido pelos senhores, o que é um overdrive ou um direct drive. Direct drive é quando a gente tem, no caso, uma relação 1 por 1. E overdrive quando a rotação de saída, no caso da caixa, é maior que de entrada, na verdade. Aqui,
gente, eles estão mostrando, por exemplo, para nós a caixa, o modelo dela aqui. Então, tem a embreagem convencional, tem a carcaça, no caso, integrada, o módulo de transmissão e pacote eletrônico, que seria o corpo robotizado, ou que troca as marchas robotizadas, chicote da transmissão, o módulo, no caso de controle da embreagem, ele tem um sensor ali para ver o posicionamento, e o entarder, tá? Que é opcional e depende, no caso, da aplicação da caixa, tá? E algumas caixas dessa aqui não está aparecendo, mas ele tem essa outra conexão aqui, que quando a gente tem a tomada de força também, dependendo do que a gente for fazer, ou qual implemento que a gente vai engatar nessa caixa de mudança, tá? Então, a gente tem aqui um equiparativo, só para a gente ver a questão de distribuição de motoristas em relação ao consumo de combustível por quilômetro por litro. Então, tem uma média aqui que a gente tem que fazer para o cara estar verificando, né? Faz muito sentido mas se a gente pegar aqui inicialmente com um motorista, quando a gente pegar no pico máximo aqui 5 motoristas diferentes, ele tem que fazer a mesma média. Não dá para fazer muita diferença, tá? Consumo também deveria ser igual. É uma curva aí que a gente está mostrando. É só alguns índices aqui, na verdade, isso aqui depende muito da aplicação e quem está dirigindo, gente, ó. Então, se a gente pegar aqui a utilização do sistema aqui, ele faz um equiparativo no sistema mecânico, com um sistema astrônico, então a gente vai ter um ganho em relação, usando a tecnologia, em torno de 5%. Nós já havíamos visto isso daqui, gente, a configuração geral, no caso da caixa, né? Então, tem aqui grupo redutor, a caixa básica, aí eu tenho os multiplicadores, que é o GV, ó, é o grupo de velocidade, o GP é grupo de potência, eixo de saída, e aí a gente tem aqui a árvore intermediária, tá? Que vai para o PTO, e a árvore intermediária que vai, no caso, para o freio, que é esse cara aqui, que vocês estão vendo aqui. Esse freio aqui, na verdade, é para facilitar os engates das marchas, porque ela não existe, no caso, anel sincronizador, tá? E o eixo piloto. Nós já vimos isso daqui, conforme colocado lá, ó, o fluxo de força, então, primeira velocidade, segunda, terceira, e assim sucessivamente, que a gente havia visto já lá, para não ser redundante no que a gente havia falado. Tá? E aqui a prise direta, que eu falei para vocês, que ela passa como se fosse um eixo único. Marcha ré, usando, no caso, o redutor, e a segunda. Tá? Aí tem as relações que ela pode fazer. Na verdade, então eu tenho a primeira, a segunda, a terceira. Vocês podem ver aqui, ó, a primeira, a relação de transmissão 17,02 por 1, na verdade, né? Então, eu preciso de 17 rotações do motor para sair uma, no caso, lá atrás na caixa de mudança, né? Então, equiparativo aí para a gente estar vendo, tá? A parte de comutação dela, ou a parte de
trambulação, que o pessoal chama. Então, eu vou ter, se a gente olhar aqui, um cilindro de seleção, e aí eu tenho um cilindro de comutação do GP, um cilindro de comutação da caixa básica, que é amarelo, e o cilindro de comutação do GV, que é o grupo de velocidade, tá? Cada um, ou a gente pode colocar aqui para vocês como se fosse o grupo H, igual o pessoal fala lá, a alavanca mudando para a direita e para a esquerda, para frente e para trás, fazendo aí a seleção em H. Aqui, na verdade, a gente tem uma TCU, tá? Que ela é acionada pneumaticamente. Ela tem aqui um cilindro individual para comutar o GV e o GP. E um cilindro de comutação, por exemplo, para engate da caixa básica. Tá? O que seria essa caixa básica? Se ela for com 16 velocidades, é a 3 e 4, 1 e 2. E se ela fosse, no caso aqui, de 12 velocidades, ela fazia 1 e 2 e 3 e Ré. Tá? Que é o que modifica. Aqui, no caso, os cilindros de sensores ligados, as ligações externas estão integradas ao modo eletrônico. Tá, e aqui começam alguns detalhes que a gente tem que ver. Gente, aproximadamente ela deve ter de 250 a 300 kg, tá? Relativamente pesada, no caso, essa caixa. Então, para tirar ela, no caso, debaixo do veículo, geralmente o pessoal vai usar aí carrinho hidráulico ou macaco hidráulico para poder, no caso, suportar esse peso, tá? Então ele fala aqui, aí começa a desmontagem. Nós vamos drenar, no caso, o óleo da caixa. O bujão central, o vedador, no caso, ou ela tem um vedador de borracha, um O-ring, tá? Então a diferença tá essa aqui, ó. O outro lá não tem, ó, vedação por anel metálico, que seria uma vedação por alumínio ou cobre, aí, para fazer a vedação. E eu não sei se vocês estão atentando aqui, no meio desse cara aqui tem um ímã. Esse ímã, para que ele serve? Tudo que tiver suspenso, por exemplo, no meio do óleo lubrificante, ele vai acabar, no caso, puxando para ele, tá? A gente tem as datas limites aí de quilometragem, mas a função desses caras aqui no conjunto é se tiver alguma coisa que seja uma partícula maior para evitar desgaste, por exemplo, de engrenagem, ele vai estar, no caso, colocado aí. Esses ímãs, eles são montados, ou a estrutura deles são montados para que ele tenha um raio, no caso, para ter um espectro maior, para estar pegando muito mais sujeira do que o normal. E, geralmente a gente só tem um positivo e um negativo. Nesse caso, na hora que eles montam esse ímã normalmente, eles vão colocando, que eles vão multiplicando, porque eles vão colocando o ímã ou fazendo a montagem desse ímã progredindo ele para ele, no caso, ter algumas o espectro dele ou a formação do campo magnético maior, tá? Aí, para facilitar, é colocado, no caso, num macaco, ou, na verdade, num cavalete aqui rotatório. Esse cavalete pode ser com redutor elétrico ou mecânico, tanto um quanto o outro. A parte de redução facilita aí, no caso, você está manobrando. Se for mecânico, igual está aparecendo o nosso aqui, vocês vão ver que eu vou ter que fazer, no caso, acionando manualmente. Caso contrário, elétrico, aí para o acionamento elétrico. Logicamente, hoje, com os elementos ou os conjuntos muito pesados, é mais fácil fazer com elemento elétrico, com redutor, que daí minimiza aí a força de aplicação, tá? Aqui, o que a gente tem aqui? É um radiador de óleo, tá? Que o objetivo principal é minimizar o aquecimento, no caso desse conjunto, porque
Quando eu aqueço demais, eu perco viscosidade, tá? E aí isso não seria adequado. Então, nesse processo, usa-se, por exemplo, um radiador para manter, no caso, a temperatura e, consequentemente, aí eu tenho uma viscosidade e mantendo as características, no caso do fluido ou do óleo lubrificante, no caso dessa caixa. A gente vai remover o cilindro de embreagem com o chicote elétrico, tá? Então, esse chicote aqui, ele vai estar captando, ele vai estar conectado com o módulo, vai estar captando a velocidade, no caso de entrada e saída, no caso da nossa caixa. E aí existe, no caso, alguns sensores que vão no próprio, aqui o nosso cilindro de embreagem, para mim saber qual que é o posicionamento, no caso desse cilindro, na hora que ele estiver atuando, tá? Eu preciso saber se está debreado, está embreado, se ele está meio termo, aí depende, no caso, qual o posicionamento que vai facilitar, por exemplo, a engate e desengate das marchas. Aqui ele fala de remover a TCU, que é, no caso, nosso módulo de transmissão. Então, tá aqui que ele está falando que não é para remover os dois parafusos Torx da TCU, porque eu vou estar abrindo a parte de eletrônica, na verdade, do conjunto, né? E aqui ele nos mostra, gente, ó, os pistões, né? Tem o pistão de seleção, e aí cada um, no caso dos os pistões aqui, pneumáticos, que vão estar acionando o conjunto. Eu tenho do GP, do GV, da caixa básica, na verdade, que é esse daqui, e eu tenho, no caso aqui, o do GP, tá? Então, cada um num posicionamento. Cada um desses cilindros aqui, ele vai encaixado nas hastes, na hora que eu for descer esse aqui. Então, a gente tem que estar no posicionamento correto para poder engatar ele na posição certa. Se por acaso o cara, na hora de montar em posição incorreta, estiver fora aqui, vai ficar escapando e não vai engatar nada, tá? Então, tomem cuidado em relação a isso daí. Os dois parafusos Torx estão ali, ó, que é o que ele está mostrando, né? E aqui, ó, remover os sensores de velocidade, tacógrafo, tá? E TCU. Então, a gente tem aqui um que vai para o tacógrafo do caminhão e outro, no caso ali, que vai determinar a saída de rotação para o módulo de, no caso de transmissão. Aqui, gente, ó, remover o flange, o yoke, aí, ó, aquilo que a gente havia falado inicialmente, tá? Vou ter que pegar uma ferramenta, travar, no caso, o flange ou o yoke. Depois eu vou sacar esse cara aí, ó. Tem uma ferramenta que é um sacador de 2 garras, tá? E importantes, ordem de vedação, no caso, sacar no caso, os elementos de vedação aqui. Removido o flange de saída, pode, no caso aqui, existir calço de ajuste. Então, esse calço de ajuste é para corrigir, por exemplo, se tem alguma folga aqui em relação ao eixo, tá? Então, em algumas circunstâncias, esse calço aqui é colocado entre, no caso, a tampa aqui e o conjunto, ou em alguns casos eu coloco no fundo aqui, por exemplo, da carcaça em relação ao rolamento. Todo mundo sabe o que é um PTO ou não? Já ouviram falar isso de um caminhão, que é um acessório, que é para acionar um acessório ou não?
Alguém já viu falar de PTO? José Pontes? Lá, o José Vitor? Zaparoli? Ouviu falar nisso ou não? Débora, tá escutando ou não? Sim, professor. Sim? Sim, já ouvi falar no PTO. Tá, É, tá muito eu, baixa. na verdade tá cortando, tá meio falhando assim que o professor fala. Tá. Gente, PTO é a tomada de força. Então, se eu precisasse colocar qualquer implemento que for acionar, o caminhão for acionar, ele vai conectado nessa saída da caixa de mudança. Então, se eu tivesse lá, sei lá, uma carroceria que era hidráulica lá para acionar e descarregar o caminhão, alguma coisa assim, seria ligado nessa conexão. Se eu tivesse um guincho, tá? Ou qualquer implemento que eu fosse colocar no caminhão para poder acionar, seria por aí que a gente vai estar vendo isso daí, tá? Então a gente tem que prestar atenção em relação a isso daí. Não é colocado aí no posicionamento aqui do lado da saída do eixo principal, então eu teria essa conexão aí com o PTO que todo mundo fala. Aqui, eu vou ter que retirar os dois bujões, no caso de pinos, articulação do garfo do GP, que na verdade para mim afastar e poder tirar aí esse GP que seria o grupo redutor, né? Ó, colocar a ferramenta na vertical, retirar os pinos articuladores do garfo. Então, a hora que eu tirar, ela vai liberar esse garfo, né? Então, aqui eles alertam, por exemplo, para você, na hora de tirar a carcaça do GP, que seja removido sem retirar os pinos articuladores. Os pressionadores saltarão para o interior da caixa de mudança. Isso quer dizer que vai escapar e vai, no caso, cair para dentro da caixa, tá? Tomar cuidado com isso daí. E remover os pinos guia da carcaça do GP, na verdade, aqui, isso aqui é para facilitar, no caso, o encaixe dessa tampa posterior, tá? Por isso que a gente fala aqui que é o pino guia, na verdade, da carcaça. Remover os parafusos da carcaça, remover, no caso, o GP com o auxílio da ferramenta, ou, na verdade, que eles estão usando um guincho, né? E vão elevar, no caso, da carcaça. Então, na hora que ele tirar, ó, vocês podem ver que saiu o grupo todo aqui e ficou só a carcaça no local, tá? Então, utilizando a talha, e os pinos que a gente tirou aqui, ele fixa, no caso, esses garfos, o garfo aqui para ele poder fazer o acionamento e o engate, no caso, do GP, tá? Remover o tubo de óleo, junta metálica, garfo, haste, placa, no caso, um conjunto de sincronização. Colocar um pano sobre o conjunto, no caso, se na hora que for tirar, para não saltar nenhum tipo de material, alguma coisa lá para dentro. Esse pano que ele está falando aqui é porque o conjunto sincronizador, o conjunto de sincronização, ele vai desmontar. Então vai saltar, no caso, peças pequenas para ela não se perder lá, cair no chão, alguma coisa assim. Então, na hora que ela desarmar, ela vai ficar aí enroscada aí nesse pano que ele está colocando. Remover o corpo de acoplamento do GP abaixo, anel separador, luva e trava do rolamento. Então, ele mostra aqui, ó, o corpo, tá?
do GP. Anel separador, que é esse cara aqui, ó. Então, eu vou tirar aqui esse cara. Anel espaçador. A luva, que é esse camarada aqui. E a trava do rolamento, que é esse anel elástico que a gente está aqui. É uma sequência lógica aí. Se vocês tiverem na verdade, aí o manual em mãos, fica mais fácil. Se não, na hora da montagem aí vai ter dificuldade no caso de ficar achando todas as posições desses materiais. Apesar que não tem como você montar em lugar errado que esse cara aí não vai encaixar em outro lugar, né? Instala a ferramenta e observa a direção da chaveta. No caso aqui, que é o posicionamento que ele tem aqui, ó. Tá? E remover os dois eixos da engrenagem intermediária da ré. Então, eu vou sacar aqui a engrenagem intermediária da ré, os dois eixos que são fixados no conjunto. Ó. Instale a ferramenta 1031 aqui, que é, no caso, uma referência a Volkswagen, que a gente achou dessa caixa que é usada na Volkswagen, nas engrenagens intermediárias da marcha ré. Vire a caixa, quando ela a ponta de cabeça aqui, na verdade, vou tirar agora o flange, tá? Ó, remover garfo de embreagem, remover placa de ligação, que seria o nosso flange, que vai fixado aqui, e marcar a posição dos espaçadores. Esses espaçadores que vocês estão vendo aqui são os calços que são utilizados, no caso, para corrigir folga axial, no caso do conjunto, tá? O flange que eu estou chamando para vocês é essa parte aqui que vai acoplada, onde trabalha o que? O rolamento da embreagem, tá? Ou colar de embreagem, que o pessoal chama, apelidando aí. Remover o sensor de neutro e pino. Então, esse sensor de neutro e pino, o que acontece? É como se, por exemplo, na hora que eu fosse dar partida no caminhão, o caminhão tem que estar em neutro. Ele não pode dar partida com o caminhão engatado. Então, na hora que vocês forem dar a partida, o veículo tem que estar em neutro. Então, esse sensor aqui vai estar informando o modo que o veículo não está engatado, tá? Remover a trava interna e externa do rolamento do eixo piloto. Então, mostra aqui, ó, ele tirando a interna, depois ele mostra tirando a externa, tá? Para tirar o rolamento ou o eixo piloto que a gente está indo, no caso, que seria a nossa árvore primária. Remover rolamento do eixo piloto. Então, ele tem uma ferramenta que a gente vai estar utilizando aqui, ó. Então, vai lá até o final, vou sacar esse rolamento. Remover pino seletivo do eixo principal, que seria esse cara aqui, ó. Uma chave 13 milímetros, pelo que mostra aqui, ó. Remover guias da carcaça. Tá. Para facilitar, no caso, a abertura e sair, no caso do conjunto. Ele está usando aqui uma ferramenta que é roscada para tirar o pino guia, né? Ou bate, no caso, do jeito que ele está mostrando ali. Os dois jeitos ele vai estar utilizando ali o martelo, tá? Remover os bujões de enchimento de óleo lubrificantes dos dois lados e remover os parafusos da carcaça, tá? Então tá aqui. Vocês estão vendo que o pino guia ele baixou aqui, ele saiu da carcaça e vai ficar livre aqui, ó. Um tanto aqui, no caso, tanto de um lado quanto do outro aqui. Remover a carcaça principal, tá? Tá usando a ferramenta que ele está falando ali, aqui, essas duas argolas que tem aqui, mais uma corrente para elevar, você não tirar isso aí manualmente, né? Então, tirei a carcaça, tá aqui, ó. E aí eu vou ter acesso, na verdade,
a minha caixa de mudança, tá? Essa caixa de mudança, vocês estão vendo aqui que ela tem o quê? 3 árvores, na verdade. Se a gente for 3 árvores que a gente está assim olhando inicialmente, mas se depois do processo todo desmontado, vocês vão ver que tem a árvore de primária, tem a árvore intermediária e essa daqui as duas árvores intermediárias e a árvore secundária, que seria isso aqui. Ó. Tem a primária essa da frente, secundária e essas duas intermediárias. Então trabalharia com 4 árvores dentro da caixa de mudança. Remove a junta, tá? E remove os 2 tubos de irrigação de óleo. Ou esse aqui são os direcionadores, na verdade são tubos que vão tá mostrando o local onde vai fazer a lubrificação, ou ele tem necessidade que tenha uma lubrificação específica, então ele tem um direcionador. Então tá aqui, ó. Eu removo a ferramenta aqui que a gente já havia colocado, ó. Remove a BR-1031, que é esse cara aqui. Afasta as engrenagens inversoras da ré. Então, o que é essa engrenagem inversora? Para poder sair a árvore. Então, essa engrenagem aqui eu afasto ela de dentro, então. O conjunto aqui era só para manter ela naquela posição. Então, eu tirei o pino e coloquei essa como se fosse um pino falso aqui, né? E remover os 2 eixos intermediários. Então, tirou de um lado e tirou do outro. Vai ficar só o eixo primário e secundário junto aqui. Ó. Então, esses 2 juntos aqui, só atentando aqui, gente, ó, vocês estão vendo que de um lado ele tem um engrenamento aqui, desse lado só tem o rolamento. Esse lado aqui, que no caso tem esse engrenamento, ou tem esse flangezinho aqui, é para trabalhar o freio, no caso, para facilitar os engates das marchas, tá? Por isso que tem isso daí. Por final, o que nós vamos fazer aqui, ó? Então, ele tem aqui a ferramenta que a gente vai estar utilizando para sacar a árvore primária intermediária, ó, remover conjunto principal, cuidado, utilizar trava, no caso da BR, tá? 1039 e acomodar conjunto numa morsa. Isso quer dizer, eu vou fixar ele numa morsa lá depois que a gente levar ele, tá? E o que vocês estão vendo aqui? Que ele saiu junto com o quê? Com a haste de troca de marchas, tá? Junto. Remove a ferramenta, remover os garfos. Então, ele está tirando os garfos aqui, tá? Deslocar luva da terceira e quarta para baixo. Então, ele vai fazer o deslocamento, ele está fazendo o movimento ali, ó. E fechar anel trava e remover o eixo piloto. Então, eu tenho o eixo piloto, que seria, no caso, o quê? A minha árvore primária. Vocês podem ver que ela tem um rasgo aqui, ó, um pouco diferente aqui, para mim ter acesso e poder, no caso, tirar esse camarada fora, tá? O que eu tenho aqui, ó? Coloco o piloto na morsa, então tá aqui. Remover trava do anel bipartido, esse cara que a gente vai levar aqui para poder fazer a desmontagem, tá? Ó, a trava que eles estão fazendo é uma capa. Aí tirou o anel bipartido, ele vai desconectar e fazer a desmontagem. Remover o anel bipartido, pista e rolamento axial. Rolamento axial, na verdade, é um rolamento que vai suportar a carga axialmente, forçando, no caso. Paralelo, no caso, ao seu eixo, né? Não perpendicular. Remover o anel, no caso do rolamento com a trava, remover o rolamento axial e a engrenagem do GV alto. Na verdade, aqui seria, no caso, onde a gente faz a primeira inversão. Lembra que a gente falou para vocês que é como se ele tivesse 2 conjuntos de entradas? Então, ele tem um conjunto que vai
acionar uma engrenagem e outra engrenagem. Então, essa aqui, ó, uma engrenagem maior e essa aqui engrenagem menor. E esse aqui é o conjunto que vai fazer o acoplamento. Faz o quê? A conexão. Tá? Remover o rolamento axial, remover o conjunto sincronizador GV, que é esse cara aqui, que a gente está vendo. Tá? E aí eu tenho acesso à engrenagem. Essa engrenagem dentada que vocês estão vendo pequena aqui é a engrenagem dentada que vai dar a rotação de entrada da caixa de mudança. Tá? Aí tem o processo de desmontagem, ainda do sincronizado do GV, ó, que é o grupo de velocidade, a remover chaveta trava do conjunto. Então, introduz uma chave de fenda ali, desmonta o conjunto, utilizar um pano para também não pular aí as peças, as pequenas peças, no caso do conjunto aqui, elas se perdem, tá? Então, você tendo o pano ali, ela vai se soltar e não vai cair no chão, alguma coisa assim, se perder na hora da desmontagem. A montagem do conjunto sincronizador, ele está utilizando aí a ferramenta 1035, tá? Que é esse cara aqui, ó. Que vocês estão vendo. E aí, depois de montado, utilizar a BR, no caso, para facilitar, e depois remover a ferramenta e posicionar o sincronizador no centro. Tá? O posicionamento dele é para que a luva faça, no caso, o engate, no caso do conjunto, normalmente depois. Isso dá para vocês fazer até um teste, no caso, se ele está engatando ou não, fora, tá? Então, depois de montado o conjunto sincronizador, vocês podem fazer esse teste aí externamente para ver se ele está realmente funcionando. Remover cubo do sincronizador, virar piloto e remover roda dentada. Então, tá aí, ó. E aqui, remova a arruela, no caso deslizante, e remova a chaveta. Esse cara aqui, que é, no caso, um pino que vai encaixado no conjunto lá, tá? A arruela, vocês podem ver que ela tem um lugar de chaveta que ela vai encaixar bem certo aqui nessa cabeça para poder travar ela naquela posição, tá? Não soltar. Remover a engrenagem do piloto, tá aí. Verificar folga axial da arruela de rolamento, GV alto. A folga deve ser de aproximadamente aqui 10 centésimos, tá? Então, como é que eu faço para medir isso lá? Ó, a primeira medição e a segunda medição, tá? Como é que eu estou executando? Então, eu vou ter o posicionamento, por exemplo, do conjunto ali. Depois a gente vai colocar o tubo aqui, ó, e vai ver a diferença entre um e outro. Eu vou acrescentar aqui 10 centésimos, no caso, para ver a folga que vai ter que ser existir entre um e outro. Esse calço que eles estão mostrando aqui, gente, é um anel só, tá? Que vai aqui. Então, a primeira medida que ele fez ali, ele está com 2,90, depois 2,300, deu uma diferença de 10 centésimos, tá? Acrescento o calço e vou ter, no caso, a medida que eu preciso lá, no caso do conjunto. Vocês estão vendo que ele desmonta, mostra o que tem que ser visto, já monta, deixa ali, no caso, preparado qual que seria a
a montagem já no caso, para não ficar se perdendo e deixando o material desmontado. Então, ó, monta a engrenagem de piloto, monta a chaveta, monte a arruela deslizante, tá aqui, ó. E aí, monte a roda dentada, que ela vai por cima aqui, encaixa no conjunto e trava, segura o conjunto. Montagem do eixo, ó. Então, deixa montado aqui, vire o piloto, monte o conjunto sincronizador, posição de montagem, monte a pista de rolamento axial, monte a engrenagem do GV alto e monta a pista, no caso, do rolamento axial. Esse cara aqui. Monte a trava do conjunto e montar o rolamento, no caso, com a pista, no caso, pequena, e montar as duas meia-luas e a trava. Fecho aí a montagem, no caso do meu grupo GV, gente, que é o split de entrada que a gente chama da caixa, né? E aí eu vou lá para o eixo principal, que é esse cara aqui, ó. Ele tem aqui, igual vocês estão vendo aqui, ó. Colocar eixo principal da morsa, sem a luva da ré, deixar a chaveta fora, no caso dos mordentes, que é esse cara aqui, essa chaveta que vocês estão vendo, daí para a gente poder desmontar aí o conjunto. Deixa eu ver até onde nós chegamos aqui, antes de nós... Aqui, gente, ó. Vocês pegando aí a sequência, o que o camarada vai ter que fazer aqui, ó? Então, ele vai ter que pegar a chaveta, igual vocês estão vendo aqui, ó. Remover o cubo da terceira e quarta. Vocês estão vendo que ele tem um corte aqui, onde ele faz aquele deslocamento entre a árvore primária e a secundária. A gente está vendo aqui, ou intermediária, né? A secundária, na verdade. Para a gente poder, no caso, fazer a montagem. Aqui ele está mostrando uma forma deles segurarem aqui a chaveta no lugar. Afasta a chaveta utilizando uma chave de fenda e para facilitar a desmontagem, utiliza o elástico, pois a chaveta pode cair. Então, ela encosta ali, vou puxar ela para trás ali, ela vai, no caso, facilitar aí a desmontagem, tá? Então, eu tenho aqui abaixar a chaveta, girar a arruela de impulso, tá? E retirar a engrenagem da terceira velocidade. O que é a engrenagem, a arruela de impulso, gente? A arruela de impulso é essa daqui, ó. Então, na verdade, ela gira. Isso aqui é um processo que o pessoal usava anteriormente, tá? Para travar e não colocar anel elástico. Então,
o que está segurando para esse cara não soltar é justamente a chaveta que a gente viu aqui atrás. Essa chaveta aqui, ela é alinhada dentro, no caso, numa posição e evita que esse anel aqui ele gire nessa posição, que faça aqui o contorno. Alinhei esse aqui, eu vou tirar, no caso, o anel. Ó. Tiro o anel fora, tá mostrando como é que vai tirar. Ó. Então, eu tirei a engrenagem da terceira, tirei aqui, ó, o anel fica ali no lugar, sai fora. Abaixar a chaveta, girar, retirar a arruela de impulso do inferior, no caso da terceira. Então, eu tenho uma superior e uma inferior. Então, eu vou acabar tirando aqui as duas, no caso, arruelas. Ó, a chaveta está bem aqui. Tá? Então, a gente tem um posicionamento que ela vai encaixada. Então, a gente vai mudando essa posição, ela vai encaixando e desencaixando quando for necessário. Girar a arruela de impulso superior de segunda marcha. Está aqui, ó. E vou sacar ela fora. Retirar a engrenagem da segunda. Então, vocês estão vendo aqui, o anel está aqui, ó. Que é essa arruela de impulso, no caso que ela está aqui. Girar a arruela de impulso inferior da segunda marcha. Está aqui. Saco ela fora e retirar, no caso, a arruela de impulso da segunda marcha. Então, sacou ela fora aqui. E aí eu vou chegar aonde? Ó, vou retirar o cubo da primeira e segunda, que é esse cara aqui do meio, ó, que é para ter deslize e engatar as marchas, né? Girar a arruela de impulso superior e remover a engrenagem da primeira marcha. Então tem mais uma arruela aqui, ó, dentro que a gente vai estar tirando fora. Depois a inferior está aqui, ó. Então gire a arruela de impulso inferior da primeira marcha e retire a arruela de impulso no caso da primeira marcha. Então tá ele aqui, ó, sacando fora. Girar, no caso, a arruela de impulso e remover a engrenagem da ré, que é essa mais fina que a gente viu aqui, que é a final. Tá? Fechando, removo a chaveta e retire a arruela de impulso inferior da chaveta. Então, eu vou ter sempre uma arruela superior e uma arruela inferior. Superior e inferior. Até eu ficar com, no caso, meu eixo, sem nenhuma, no caso, trava aqui. Tá? Feito isso, eu desmontei totalmente o quê? A árvore secundária. Tá? E aí ele começa, no caso, fazer o quê? O processo aqui, que ele vai fazer a montagem, no caso dessas folgas axiais. Se você está montando e vai permanecer com a mesma caixa de mudança, vocês não precisam nem fazer essa pré-carga novamente. Ó. Verificar a folga axial da arruela, interna da engrenagem da marcha ré, 0 a 0,1. 10 centésimos. Tá? Então ela pode ser de 0, não ter folga nenhuma, até no máximo 10 centésimos. Instalar anel de impulso inferior e instalar engrenagem da ré com anel de impulso superior. Então, já começa a empurrar aqui o quê? A chaveta para ele não sair da posição. Tá? Subir a chaveta no mesmo rasgo do caso do orifício de trava, então ele tem um furo aqui, vai encaixar essa ponta, no caso aqui, da minha chaveta depois. E aí, no processo inverso, ele começa a montar todas as engrenagens e vai fazendo as verificações. Tá? E aqui onde vocês estão vendo aqui, ó, é onde está subindo, no caso, o quê? A chaveta. Posicionamento dela. Quando eu virar ela aqui, vai travar, no caso, vai travar a meu eixo e não vai soltar essa engrenagem. Tá? Então, em vez de eu ter um anel elástico aqui, eu vou ter só um sistema de anel de impulso que ele, no caso, aqui trava. Esse ressalto que vocês estão vendo aqui, ó, ou aqui nessa lateral aqui, quando ele não quer girar manualmente ou de boa, você encaixa a chave de fenda e empurra ele com duas chaves de fenda que dê a medida para você poder estar virando isso aí, desencaixando e saindo da posição de essa arruela, no caso de impulso aí.
Bom, gente, vamos deixar por aqui, ó. Já venceu o horário de vocês. Já está com 1 hora e pouquinho que a gente está falando, tá? E amanhã a gente vê o processo o restante do processo de montagem. Vai ter a parte de montagem do GP, que é o grupo de potência, e os outros conjuntos que a gente necessita, que na verdade seria aí a parte de montagem dos garfos, montagem, no caso, das árvores intermediárias, tá? Tanto a que vai com freio e a que vai sem freio, para poder fazer o fechamento da caixa. Tá ok? Dúvida, gente? Tranquilo até aí? Tranquilo, professor. Então tá. A gente volta a conversar um pouquinho mais amanhã, tá? Por hoje é só isso. Obrigado, Davi, pela colaboração de vocês. Valeu, professor. Até amanhã. Falou. Até.